Olá, terceira série, né, do médio português. Vamos dar continuidade aos nossos conteúdos da terceira unidade. A gente passeou aí, não foi, gente, pela concordância verbal. Eu dei preferência, o livro de vocês começa, na verdade, com concordância nominal e eu inverti. Preferi começar com verbal, que tem muito mais regras, muito mais detalhes do que a nominal. Eu coloquei aqui para essa aula, né, já lá no finalzinho do módulo, né, eu comecei com as regrinhas que eu considero muito mais importantes, que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, nas construções do texto, né? Então a gente tem a expressão é proibido, é necessário, é bom, é preciso e é permitido. São todas aqui essas expressões que estão no masculino, singular, vocês estão percebendo proibido, necessário, bom, preciso, elas estão todas invariáveis. E quando é que eu vou usar essa expressão de forma invariável, professora? É quando eu não tenho determinante. Vocês já aprenderam esse termozinho chamado determinante. Lembra quando a gente estudou essa regrinha de concordância verbal? Os Estados Unidos, né, apresentaram e eu coloquei o seguinte, que quando na presença do determinante, eu coloco o verbo no plural. Na ausência do determinante, eu colocaria o verbo no singular. Não vai ser diferente aqui, gente. Eu tenho é bom, eu até coloquei, eu acho que foi no 9º ano, essa frasezinha. Acho que ela aparece aqui também, não me lembro. Água, repare, ó. Água é bom. Por que eu usei, professora? Água é uma palavra feminina. Por que eu usei ainda o termo dessa forma? É bom, porque eu não tenho aqui, gente, um determinante, certo? Então, essas expressões, elas só vão ser modificadas, elas só vão variar na presença do determinante. Vamos colocar um determinante. A água é boa. Então, percebeu que agora eu fiz a mudança, eu variei, porque eu coloquei a presença do artigo. Olha, é proibido entrada. Agora eu vou colocar, tem na outra no slide, né? Eu vou colocar um determinante. A entrada. É proibida a entrada de crianças. Em certos momentos é necessário atenção. Tem determinante, gente? Não. Por isso que fica no singular masculino, né? Não varia. Olha, no verão, melancia é bom. Agora, se fosse aqui, gente, a melancia e é boa. É preciso cidadania, não é? Então, por que aqui tem é preciso? Porque tem cidadania. Se fosse a cidadania, é precisa a cidadania. Aí não é permitido saída pelas portas laterais. Por que tem permitido? Porque eu não tenho aqui um determinante, certo, gente? Então, essas expressões que a gente utiliza no nosso dia a dia, ela só vai sofrer essa modificação com a presença do determinante. Eu vou grifar aqui, já está em negrita, mas eu vou circular os determinantes que fizeram o termo mudar. Ó, o a, o esta, o a e o várias. Então foram esses, lembrando que os determinantes do substantivo, né, dos determinantes dos nomes podem ser adjetivos, pronomes, numerais, adjetivos, né? Então eu tenho aqui a, então é proibida. Se fossem a entrada de crianças e idosos, como deveria ficar a frase, gente? No plantão eu vou brincar muito com vocês sobre isso. Se eu colocar ali 2 núcleos, entrada de crianças e idosos, eu teria que colocar são proibidos ou proibidas. Depende do termo que eu estivesse depois, né? Então, eu tenho a entrada, ó, a entrada de crianças e idosos. Então, são proibidos a entrada de crianças e idosos. Eu coloco no masculino plural porque eu estou me referindo aos dois, certo? Então, cuidado com essas pegadinhas, né? Tem 2 núcleos. Bom, por que ficou ótima
né? Por que que ficou ótima? Não ficou é ótimo, porque eu tenho aqui esta, então esta é ótima. Porque ficou é necessária, porque eu tenho né? A educação é necessária, olha. É necessária o quê? A educação. Por que ficou precisas? Porque justamente eu tenho a presença aqui, gente, do determinante. Observe que eu tenho várias, não é? Ele está modificando, então faz com que o termo fique no plural. Porque eu tenho várias, muitas medidas, né? Então, só recapitulando, eu vario, né? O que eu tirei aqui o termo, né? Então, eu vario o termo, é preciso. Deixa eu voltar aqui o slide para vocês visualizarem. Eu vario esses termos. Vou voltar. Pera, viu, gente? Aqui, ó. Eu vario esses termos, eu modifico, eu coloco no feminino, no plural, com a presença de quê? Dos determinantes. Como eu já falei para vocês, né? Então, eu até grifei, ó. O artigo, esta, pronome, artigo, aqui, ó, eu tenho várias, muitas, certo? Então, eu tenho aqui esse precisas, porque colocou no feminino, plural, por causa do termo várias. Então, a gente vai, na verdade, fazendo essa mudança de acordo com o contexto, com os elementos da oração. Gente, quem nunca teve dúvida de como usar o termo anexo? Né? Eu tenho até, eu não sei se aparece aqui, mas se não aparecer eu vou colocar no quadro. Tem um termozinho que inclusive é assim, aquele termo para os esquecidos. É anexo ou anexa? É anexos ou anexas? Está com dúvida, use em anexo. Então eu vou até colocar logo, ó, está com dúvida. Eu acredito que não aparece aqui, mas eu vou botar, ó. Está com dúvida se coloca anexo no feminino, no masculino, no singular, no plural, vai concordar com quem? Coloca em anexo. Em anexo é um termo que está sempre invariável, ok? Então ele não vai concordar com ninguém, não importa se está no feminino, no plural, no masculino, é em anexo, é invariável. Esses termos, gente, anexo, obrigado, mesmo. Por exemplo, eu digo bem assim, eu mesma estou gostando. Olha. Eu mesma, por que eu uso mesma? Porque sou eu que estou falando. Então, faz a concordância com o termo a que se refere. Todos eles fazem referência, ó, concordam em gênero e número com o substantivo ou o termo, na verdade. Eu gosto, às vezes a gramática ela vai detalhando, mas eu coloco o seguinte, ó, refere-se aos termos, né? Refere-se aos termos que estiverem na oração, ó. Então, se eu, no meu caso, né, estiverem na oração, fizerem a concordância, né? Então, no meu caso, eu vou dizer o quê? Obrigado ou obrigada, gente. Não importa para quem eu esteja dizendo esse termo, sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando, então eu vou dizer obrigada. Né? Se fosse um menino, obrigado. Ah, professora, tem pessoas que se confundem e dizem assim, se eu estiver falando com um rapaz, né, como eu estou falando com um rapaz, eu vou dizer obrigado. Não, mas não sou eu que estou falando? Então, eu vou dizer sempre obrigada, certo, gente? Então, cuidado com esse anexo, né, com esse mesmo, com esse próprio, esse incluso, o kit, que às vezes também as pessoas confundem. Gente, ele vai se fazer referência com os termos. Se sou eu que estou falando, né, com a outra pessoa, eu digo, eu estou kit com você. Não é só uma pessoa? Agora, se for mais de uma pessoa, estamos kits. Olha, agora nós estamos kites. Então, é a referência, né, com os termos a que se refere. Então, ele colocou aqui, segue em anexo, não é as documentações? É por isso que eu digo o seguinte, quer saber com quem esse termo concorda, procure na oração. É anexo a quê? O que aqui, gente? As documentações. Às vezes, eu vou deixar, essa frase não aparece aqui, mas tem uma frase que vai aparecer no plantão, que o termo não está assim pertinho, porque é tão bom, né? Quando está pertinho, né, que a gente olha, já sabe com quem está concordando. Às vezes o termo está distante. Então, procure, está na oração, procure. Então, aqui não é as documentações, então é anexas, que é as documentações. Se fossem fotos, né? Se fosse, não, fotos é feminino. Se fosse o papel, ó, se fosse o papel, né? Então, eu coloco segue
Ó, anexo, tá vendo que eu faço a referência? Anexo o papel. Aqui tem as documentações, então por isso que fez a concordância. Olha o verbo também, viu? Quer dizer, a gente esquece, né? Quer concordar só o nome, esquece do verbo. Vou colocar no singular. Se fosse anota. Aí eu coloco segue, anexa, anota. Perceberam? Então eu vou fazendo essa correspondência, ó. Anexa o quê? Aí anota. Aí anexa o quê? O papel. Anexas ao quê? As documentações. Ah, professora, esqueci. Anexo, em anexo. Repare, seguem em anexo as documentações. Eu não preciso concordar com ninguém. O em anexo, ele fica sempre invariável, certo? Daqueles todos ali, é o único termo que eu não preciso fazer essa concordância. Olha, a menina agradeceu, muito obrigada. Esse termo aqui, muito obrigadas, né, às vezes as pessoas ficam com receio, né, de dizer, né, mais de uma pessoa é muito obrigadas mesmo, ele vai fazer a concordância com o termo a que se refere. Ó, e disseram as senhoras. Não foram as senhoras, gente, então por isso que é mesmas. O incluso, ó, faz lembrar o anexas, né, ó, seguem inclusos, não é os papéis? Se fosse o papel, aí, segue incluso o papel. Se fossem as notas, segue inclusas as notas solicitadas. Cuidado com essa frase, viu? Não é só o que está próximo, a gente tem que ver a concordância dos elementos, né? Por isso que eu falei, dos termos que estiverem na oração, viu? Aí já lhe paguei o que estava devendo. Estamos, né? Nós estamos, é quites. Se fosse uma pessoa só, estou quite com você, certo, gente? Deixa eu ver o que mais. Próximo. Ó. Essas são mais, na verdade, do nosso dia a dia, certo? O bastante tem uma diquinha, né? Vocês sabem que eu sou a professora contrária às dicas, né? Porque a dica faz a gente decorar sem entender. Mas veja bem, esse daqui, do bastante, a própria gramática, ela nos diz um caminho mais fácil. Antes mesmo da gente classificar se é adjetivo, se é advérbio, só vou relembrar rapidinho. Gente, quando é advérbio, qualquer termo que for advérbio, a gente volta para a classe gramatical. O advérbio se refere ao verbo, se refere ao adjetivo, se refere a ele mesmo, fica sempre no singular. Se ele for um adjetivo, gente, vocês vão ver que está aí entre parênteses a classificação gramatical. Não é muito visto isso em vestibular, não. Normalmente, quando eles colocam a concordância do nome, é para verificar se está realmente ali concordando. Não vai perguntar se é adjetivo, se é advérbio. Ali é título, né, de aprofundar, né, para a gente entender melhor, recapitular. Então, quando é adjetivo, ele faz a concordância. Ele faz essa concordância, ele pode ficar no plural, no feminino, no singular, ele concorda. Né? As meninas são belas, belas no adjetivo, até por causa de meninas. Quando é bastante, gente, ó, esse aqui é fácil. Quando eu estou confusa, não é? Todos nós ficamos confusos, não é? Inclusive eu também. Então, quando estamos confusos, bote bastante, substitui muito, substitui bastante na frase, ó. As jogadoras estavam muito cansadas, ó. Muito cansadas. Então, encaixou. O muito é bastante no singular. Agora, quando eu colocar bastantes e substituir por muitas, há muitas pessoas insatisfeitas. Então, observe que quando eu coloco o muito, né, troquei o bastante, singular, né, observe que não varia. Vocês perceberam que não concordou com cansadas? É advérbio. Tem até ali entre parênteses, né? Mas nem precisava, né? Então, o advérbio ele fica no singular, ele não varia, ele não concorda, certo? Aqui o advérbio, só a título de curiosidade, está se referindo ao adjetivo, né? A função do advérbio se refere ao verbo, ao adjetivo e a ele mesmo. Ele está se referindo ao adjetivo. Elas não só estavam cansadas. Olha o adjetivo intensificando esse termo. Bom, há muitas pessoas insatisfeitas, há bastantes, muitas. Observe que eu estou o quê? Fazendo essa concordância com o substantivo.
é um pronome indefinido. Muitas pessoas, quais pessoas? Certo, gente? Então é importante, estou com dúvida, principalmente quando se refere ao texto dissertativo argumentativo, que é o enfoque, não é? Por causa da proposta de redação do Enem. Bom, os outros termos fica muito fácil de identificar, por quê? Já comentei. Por que eu falei isso aqui? Advérbio, vou repetir, né? Às vezes eu sou repetitiva, mas para vocês memorizarem. E advérbio se refere ao verbo, adjetivo, a ele mesmo. Então ele vai dar a ideia também, gente, de circunstância. Né? Quais são as circunstâncias? Ora, são muitas, né? Mas normalmente de lugar, de intensidade, de modo, negação, afirmação e assim vai. Causa. Então, nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Observe que eu estou aqui intensificando o termo, né? Eu tenho caro enquanto advérbio. Eu poderia colocar qualquer termo, inclusive no plantão vocês vão ver que eu vou pedir para vocês substituírem durante o plantão. Por quê? Porque na substituição eu quero saber esse termo aí, ele vai ser um advérbio, um adjetivo, vai mudar, não vai mudar? Bom, se vocês observaram essa relação entre advérbio e adjetivo, não vão errar esses termos. As casas estão caras, aqui é verbo de ligação, ó. Caras está se referindo às casas. Se fossem os apartamentos estão caros. Né? Se fosse barata, que aparece embaixo, né? As casas estão baratas. Há quem diga que baratas não existe, né? O termo baratas existe, né? Que é um inseto até repugnante, mas eu estou dizendo que há pessoas que acham que não pode fazer essa concordância, que só existe barata como inseto, não é? E não, observe que eu tenho sim a modificação, porque eu tenho um adjetivo, ó, as casas estão baratas. Se fossem os apartamentos estão caros. Se fosse a casa está cara. O apartamento está caro. E aí a gente vai brincando com o termo, sabendo colocá-lo, não é? Aí achei barato, olha, barato, olha, este casaco. Então, observe que esse barato aqui não faz referência que eu fui apontar, né? Mas observe que eu vou voltar aqui, olha, achei, está se referindo ao verbo. Ele não está fazendo essa concordância, porque ele é advérbio. Agora, olha a diferença aqui. Hoje as frutas estão baratas. Se fossem os limões, hoje os limões estão baratos. Porque eu tenho aqui verbo de ligação, certo? Lembrando, rapidinho, gente, não posso deixar de falar, quando eu tenho verbo de ligação, gente, pode procurar, tem ali um estado. E se tiver um estado, provavelmente vai ser, não é sempre que aparece um adjetivo, pode aparecer um pronome, um numeral, mas normalmente aparece um adjetivo, né? Então eu tenho aqui barata, está se referindo a frutas, né? Vai ficando longe, observe que eu tenho ali essa ideia de circunstância, do lugar, né? Tem lugar que é perto, esse é longe, né? Então aqui observe que ele já vai dar o quê? Essa característica do termo verdes. Uva, né? Ufa, né? Porque são tantos termos, gente. Esses aqui são os elementos mais importantes, né? Dessa parte de concordância. Que inclusive podem aparecer, que vocês podem escrever, né? Durante o texto. O meio e o meia. Eu tenho meio enquanto às vezes as pessoas ainda confundem, não é? O termo meia, que é natural, né? Por causa das variações da língua. Mas observe, eu tenho meia dando essa ideia, meio dando essa ideia de um pouco. Se eu tenho essa ideia, gente, ó, mesmo que a gente vá trabalhar com a questão das classes gramaticais, se refere a quem? É parecida, eu tenho meio com a ideia de um pouco. Então, se eu estiver feliz, se eu estiver triste, eu estou meio triste, não meia triste, porque não é um pouco triste. Agora, se eu tenho essa ideia de meia, de metade, se não for o objeto, né, que é a meia, lá o acessório, então eu tenho meia de metade. Será que eu teria como dizer que é meio-dia e meio um pouco? Então, observe que eu tenho meio-dia e meia hora. Né? Esse meia aqui, desse termo, meio-dia e meia, é porque a hora está subentendido, metade da hora. Né? Bom,
Aí eu tenho aqui, pedi meia cerveja e meia porção, então metade, né, ó, metade da porção. Quando a empregada como advérbio, modifica um adjetivo. Por exemplo, a nova está meio, esse meio aqui é de um pouco. É um pouco, bom, essa é a essência, né, vocês viram, a essência, não tem como, né? Agora, com vocês vão fazer as atividades. Atividade no módulo 11. Durante o plantão, eu vou trabalhar outras frases com vocês. Vou pegar propagandas para a gente trabalhar e analisar e identificar os termos que aparecem no nosso cotidiano. A essência é essa, tá bom, gente? Até a próxima aula.